filosofia espírita. Todos os temas nós podemos abordar sempre à luz do Espiritismo. Como é que o Espiritismo compreende essa problemática? Aqui nós vamos falar de saúde e doença. Atenção, não é uma palestra médica, não é. É uma palestra filosófica. Por que adoecemos? Nós vamos ver isso. Então, esta palestra pertence a esta série que nós temos de Sem Dúvida. É o nome da palestra, já abordamos vários outros temas, né? Abordamos a influenciação dos espíritos, abordamos a drogadição, abordamos a cultura da paz. Então são temas que preocupam na atualidade. Oi. Tudo bem? Deixa um probleminha aqui. Oi, som. Muito bem. Aqui então a bibliografia que nós usaremos: o Livro dos Espíritos, o Evangelho e a Gênese. E mais, Horizontes da Mente, livraço, meus irmãos. Esse livro tem na nossa biblioteca. Pensamento e Vida, Chico Xavier, maravilhoso. Então, cá estamos. O que é que Jesus nos apresentou com relação à saúde e à doença? Vejam lá em Mateus 5, 48, Jesus faz uma revelação impressionante. Ele diz: sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Uma frase curta de profundo significado, que ele nos diz o seguinte: ele nos convida à perfeição, e a perfeição como o nosso Pai Celestial é. O que ele está nos dizendo? Que é possível que nós, através das propostas do receituário cristão, que nós sejamos perfeitos. Isso significa ter paz, alegria e saúde, meus irmãos. Essa é o que ele está recomendando. E aí, no mesmo capítulo, lá onde aparece esta frase, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, Kardec diz: a perfeição encontra-se inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. Aqui nós já temos a linha da filosofia espírita. É a prática da caridade sem limites. Mas como é que eu faço isso? E ele ainda diz ali no capítulo 17, item 10: não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado é pelos acidentes que causa. Veja uma comparação que interessante. Não castigueis vosso corpo com doenças, evidentemente, pelas faltas, pelos erros, pelos equívocos que o vosso livre-arbítrio cometeu. Livre-arbítrio, livre escolha, escolha pessoal. Eu escolho, eu quero isso, portanto, colherei os resultados, lei de causa e efeito. Colherei os resultados das escolhas que eu fiz. Se eu planto semente de laranja, não tem jeito de vir uma mangueira, concordam? Eu sempre vou colher os frutos conforme as sementes colocadas no solo. É das quais, diz Kardec, é tão responsável, ou seja, o meu espírito que conduz o meu corpo é tão responsável quanto um cavalo mal guiado é pelos acidentes que causam. Se esse livro fosse escrito hoje, ele diria quanto um automóvel mal guiado é pelos acidentes que causa. Isso foi escrito em 1860, não tinha automóvel naquela época, mas tinha cavalo, o meio de transporte era cavalo. Então, ele compara o espírito a um jockey, aquele que cavalga e controla o cavalo. Então ele diz que o espírito é responsável pelo corpo, as
cavaleiro é responsável pelo cavalo. Se o cavalo for mal conduzido, vai causar problema, vai machucar as pessoas e vai machucar o cavaleiro. Assim é o espírito. Quando se comporta mal, fere o corpo, e ele é responsável por isso. Fere o corpo com doenças. Meus irmãos, então vejam, continuando no capítulo 28, item 77, as doenças fazem parte das provas da vida terrena? São parte da imperfeição de nossa natureza material. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós os germens das doenças ou doentios. Então, a questão é que as doenças fazem parte do nosso processo evolutivo. A questão é, como é que eu posso ter saúde sempre? E aqui eu preciso explicar para vocês isso aqui, ó. O perispírito. Aqui nós temos uma chave de compreensão muito interessante. O perispírito. A filosofia espírita diz que o ser humano é composto de 3 partes essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. O perispírito ele é o elo de ligação entre o espírito e o corpo. O perispírito é necessário para que o espírito se manifeste no planeta, no corpo físico. Agora observe bem. Então, o espírito é o princípio inteligente, foco da consciência e da personalidade, natureza desconhecida. Como assim natureza desconhecida? É porque o princípio inteligente, o espírito, ele é feito à semelhança de Deus. Está lá? Está nas escrituras. A gente pensa que quando eu sou feito à sua imagem e semelhança, que é aparência física. Não. É no princípio espiritual. Ou seja, o meu princípio espiritual é da mesma essência de Deus. Por isso que Jesus diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Eu posso, mas eu tenho que me esforçar. Não é isso, não vem de graça. Nada vem de graça na nossa vida. Bom, esse é o espírito. O outro é o perispírito. Vejam só, invólucro fluídico permanente enquanto eu estiver aqui na órbita deste planeta. O invólucro físico permanente, natureza semimaterial, é material, mas é menos denso, é sutil, é como se fosse uma nuvenzinha, o perispírito, e ele faz a ligação no corpo físico. O corpo físico é um invólucro temporário, atenção, o corpo físico é temporário, tem prazo de validade. Vocês sabiam disso? Ninguém sabia que vai morrer, que o corpo físico vai morrer. Mas olha só, temporário. Mas não se assustem, porque o perispírito, ele é permanente, não morre. Quando o corpo morre, o espírito desencarna, leva o perispírito junto. Ali é a chave da saúde e da doença. E a explicação está aqui, meus irmãos. Na Gênesis, capítulo 14, item 18, diz Kardec: sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Então, o perispírito, o meu perispírito, absorve os fluidos espirituais como uma esponja, aquela que a gente lava a louça. Sabe aquela esponjinha? Eu sei que todo mundo lava a louça aqui, que ajuda as esposas, os maridos principalmente. Então, bota a esponjinha embaixo d'água, ela enche d'água. Assim é o perispírito. E ele absorve os fluidos espirituais. Agora observe, o perispírito reage sobre o organismo material, pois se acha ligado molécula a molécula. O espírito e o perispírito estão ligados no corpo físico, célula a célula.
É uma negação profunda. Então, meus irmãos, se os fluidos espirituais forem de natureza salutar, bons espíritos, a impressão que eu tenho é agradável. Aquele refrigério é sempre bom, né? Entrei aqui e digo, uau, parece tão gostoso. Agora, se eu entro num lugar impregnado de maus fluidos pesados, tu entra, você tem que limpar, assim, uau, sente uma sensação desagradável, sente uma sensação penosa. Eu tenho que mexer aqui. Oi, som. Oi, tem um probleminha aqui no nosso cabo. Então, sente uma sensação penosa, é porque eu estou mal acompanhado. Estou mal acompanhado, meus irmãos. Então, estes fluidos que provêm destes espíritos que trazem esses fluidos densos, esses fluidos doentios, essas vibrações de tristeza, de mágoa, de ressentimento, eles me causam doenças. Então, nisso reside a causa das doenças. Porque ao se aproximarem do meu perispírito, por sintonia espiritual, eu sintonizo espiritualmente, com os meus pensamentos e sentimentos, eu vou mostrar. Eu fico saudável ou doente. Aqui está a chave do entendimento. Esse esquema da mente, meus irmãos, é do livro Pensamento e Vida do Chico Xavier com Emmanuel. Este esquema, ele mostra exatamente como é que são as coisas. Vejam uma coisa. A mente do espírito tem 3 diretorias: pensamento, vontade e sentimento. 3 diretorias. Lá no livro ele diz o seguinte: considerando que a mente do espírito fosse uma empresa, um escritório, um negócio, o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória são os departamentos desta empresa. A diretoria é o sentimento, a vontade e o pensamento. A razão e a reflexão são os assessores dessa diretoria. Mas o chefe, quem manda em todo mundo, é a vontade. A vontade é que determina a direção que eu vou dar ao sentimento, a direção que eu vou dar ao pensamento. É a vontade, a minha vontade, que determina o meu destino. Então, se você tem uma vontade fraca, se você tem uma vontade que se deixa levar pelos maus pensamentos, pelos maus sentimentos, você vai ficar doente. Pelas vibrações densas e pela sintonia. A nossa mente é como se fosse uma antena de rádio. Eu sintonizo sempre com pensamentos e sentimentos de outras entidades espirituais na mesma frequência vibratória. Então eu tenho a má vontade, vontade voltada para o mal. E eu tenho a boa vontade, vontade voltada para o bem. Esses termos estão no Evangelho segundo o Espiritismo, não estou inventando nada. É bem assim que ele coloca. Uma boa vontade te coloca numa sintonia boa, uma má vontade numa sintonia mal. Uma boa vontade, eu vou pelo caminho da virtude, pela porta estreita, como dizia Jesus. Por quê? Porque eu preciso me esforçar, meus irmãos. Eu tenho um pensamento ruim. Alguém vem me dizer uma desgraça. Olha, aconteceu um problema muito sério. Eu já fico mal. Eu já fico pensando, querendo brigar e revoltado. Pronto. A minha vontade está voltada para o mal. Porque a vontade é coordenadora. A vontade dá direção aos pensamentos e sentimentos. Aqui é a chave da saúde, meus irmãos. Fotografem com a mente essa figura. Lembrem sempre disso. Chame o gerente da empresa à vontade e
Direcione os seus pensamentos. Eu não quero esse pensamento, eu quero outro. Pensa uma coisa boa. Troca um pensamento ruim por um bom. Essa é a chave. Meus irmãos, nenhum pensamento mora de graça na sua cabeça. Nenhum pensamento mora de graça na sua cabeça. Cada pensamento, cada sentimento, ou é investimento, ou é custo, ou é receita, ou é despesa, ou te dá alegria, ou te dá prejuízo. Cada pensamento, ou leva você na direção da felicidade e da saúde, ou não. Não existe, meus irmãos, não existe pensamento neutro. Não existe pensamento neutro. Ou o pensamento te fortalece, o sentimento do pensamento, ou ele te enfraquece. Você escolhe. Então, a filosofia espírita está te dizendo o seguinte: a sua saúde, você faz. É sua escolha pessoal. A sua saúde é escolha pessoal. Definição de saúde e doença da Organização Mundial de Saúde. Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Doença é a falta ou perturbação deste estado. E aí vem lá o Emmanuel e diz: saúde é a perfeita harmonia da alma. É a perfeita harmonia da alma. Meus queridos irmãos, a doença não acontece por acaso, ela tem uma origem espiritual. Não podemos atribuir ao acaso a doença que nos atinge, pois não existe acaso no universo. O universo é inteiramente regido por leis divinas, naturais, perfeitas e imutáveis. Então nós temos que compreender isso. Tem sentido isso? Nada. Está livre no universo, tudo é coordenado. Em tudo há leis que regem as coisas, meus irmãos. Então, o origem espiritual da doença se explica. Como é que ela se explica? A ação insuficiente ou desequilibrada do espírito prejudica o perispírito. É aquela escolha, é a minha vontade, é a minha preguiça. Às vezes eu gosto do vício. Eu tenho um amigo, deixa eu contar isso para vocês. Ele adora fumar. Fumava um maço por dia. Cara, tem que parar de fumar. Eu gosto. É tão bom como eu gosto. Teve infarto. 3 pontos de safena. Reduziu o cigarro. Por que tu está fumando ainda? Só 5 cigarros por dia. Só 5. Eu gosto. Percebe? Ele gosta do vício. Quantas vezes a gente age assim? Eu gosto dos alcoólicos, eu gosto de brigar, eu gosto de ser ranzinza, eu gosto de ganhar, de sempre ter razão, eu gosto de enfrentamento. Comigo não leva desaforo para casa, a gente gosta. Isso são atitudes que te desarmonizam, doentias. Aí o meu amigo teve outro infarto, aí ele pode fumar. E eu ainda falo com ele e ele diz: eu gosto, mas não posso mais. Corpo detonado. Percebe? Quem é culpado? Ele mesmo. Achou azarado? Não é azarado, não. Agora, evidentemente, como o nosso corpo é perecível, de alguma coisa a gente tem que morrer. Então também a perfeição no corpo físico não é possível. Mas olha aqui, o perispírito transmite ao corpo físico a desarmonia e o corpo apresentará a doença ou não conseguirá evitar a que vem do exterior. Gripe, por exemplo. Se você está blindado espiritualmente, bem, tranquilo, em paz, ninguém que você pega. Claro, toma vacinazinha da gripe também, né? E também não vai sair na friagem aí às 3 horas da manhã, 5 graus, aí também não dá, não. Tem que cuidar da máquina. Veja, você tem o celular é o teu instrumento de trabalho, não é? Não cuida dele? Cuida, limpa, bota a capinha para não...
bota lá aquele acrílico para se cair não quebrar. Não, cuida. O corpo é o nosso instrumento de trabalho, nós precisamos cuidar dele. Então temos que cuidar, meus irmãos. Olha, a doença aguarda a relação com o estado evolutivo do ser. Sabemos ou não como cuidar do corpo, prevenir enfermidades, e a isso nos aplicamos ou não. Eu sei ou não sei? Eu sei, mas cervejinha, vai na bote, só uma, toma 10. E um estanheca para cada cervejinha. Isso não vai dar certo. A gente sabe como é que acaba isso. Todo mundo é craque nesse tema aqui. Nós conhecemos bem essa temática aí. Não é verdade? Então a gente tem que entender e mudar. A doença aguarda relação com o estado evolutivo do ser. As doenças fazem parte das provas da vida terrena. Já falamos isso ali atrás. As paixões e excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsanos, às vezes hereditários. Meus irmãos, as paixões são as fraquezas morais que se refere no Evangelho. Aqui estão as fraquezas morais. Olha que listinha bacana. Escolha. Qual tu gosta mais? Com qual tu te identifica? Eu não queria botar essa lista, mas eu não tive como escapar. Mas como é que eu vou fazer? Botar 3, 4? Vamos botar todo mundo ali. Escolha. Qual vocês preferem mais? Qual vocês gostam mais? Ou seja, a causa das doenças está na leviandade com que eu trato a vida. Meus irmãos, em tudo há uma relação de causa e efeito. Saúde e doença são resultados do meu modelo mental. É o meu modelo mental que me deixa saudável ou doente. Seu peso é resultado do seu modelo mental. A sua saúde é resultado do seu modelo mental. O seu condicionamento físico é resultado do seu modelo mental. A sua paz interior é resultado do seu modelo mental. Esse modelo mental aí, ó. Quem é que manda no corpo? Porque o corpo tem necessidades. O espírito não precisa comer, o espírito não precisa respirar, o espírito não precisa fazer sexo, o espírito não precisa beber nada. Mas eu preciso me forrar de estudo. Então eu me cedo à vontade fraca. Eu preciso educar a vontade. E é o autoconhecimento que faz isso, meus irmãos. Eu vou lembrar, nenhum pensamento mora de graça na sua cabeça. Ou ele te traz alegria, ou ele te traz tristeza. Não existe pensamento neutro. Qual é o teu modelo mental, meu irmão? Qual é o teu modelo mental? Você está programado para a saúde e para a doença. Você está programado para a saúde ou para a doença? Todo mundo anima. Atrai pensamentos ou sentimentos na mesma frequência vibratória. Você é um imã de quê? Responda para você mesmo. O que é que você atrai? Você atrai paz, saúde, alegria? Ou atrai rancor, ressentimento, ciúme, ódio, queixume? O que você atrai? Qual é o teu modelo mental? Repetindo, a perfeição encontra-se inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. Caridade são 3 virtudes definidas no livro dos Espíritos: bondade para com todos, amabilidade, amorosidade com todos, perdão das ofensas que me fizerem, perdoar, indulgência com os erros dos outros. 3 virtudes. 3. Pratique a caridade, estará saudável. Qual é o seu modelo mental? Meu irmão, se você tem um grande problema, isso significa que você precisa crescer e deixar de ser pequeno.
Porque a questão, o que importa não é o tamanho do seu problema, mas é o seu tamanho. O seu modelo mental, a tua força de vontade. Eu não quero mais isso para mim. Eu vou aplicar toda a minha força e minha determinação para ser saudável, para ter bons pensamentos, para evitar discussões, para evitar desarmonia. Não quero mais ganhar discussão. Eu quero entender o meu próximo. Eu quero conviver com os diferentes em paz e harmonia. Estabelecer uma relação de paz com as pessoas diferentes. Isso tem nome, isso chama-se tolerância. E o mundo está precisando de gente tolerante, porque a intolerância está cheio de gente intolerante aí. Só ligar a televisão e ver. Nem vou falar nada, porque não precisa. Como evitar enfermidades? Para nos prevenirmos espiritualmente das enfermidades. Além de cuidar do corpo, meu irmão, você tem que fazer uma alimentação saudável. Dormir uma quantidade necessária. Respirar. Tomar água em vez de refrigerante, Coca-Cola. Tem gente que só toma Coca-Cola, não é possível. Cuida do corpo. Cultivar os bons pensamentos e sentimentos. Praticar somente o bem e nunca o mal. Essa é o receituário espírita, meus irmãos. Não peques mais para que não te aconteça algo pior, dizer Jesus. O que é o pecado para Jesus? Pecado são as fraquezas morais. Não peques mais. Se ele tivesse agora, ele dizia: evite as fraquezas morais, meu filho. É aquela listinha que eu apresentei lá, que vocês olharam com aquela cara assim, uau. É aquela listinha. E se não conseguimos a cura? Tem doença que é doença karmática, são provas, expiações. Encaremos como um alerta contra a nossa conduta, exigindo reajuste. Vamos meditar. A doença sempre tem que me ensinar alguma coisa. E outra, não compliquemos mais a situação com tristeza, desânimo e revolta. Estou revoltado que Deus não é meu amigo, faz tudo certo, não dá nada certo. Espera aí. Reflita. Busquemos na medicina e nos recursos espirituais do alívio. Medicina humana e nos recursos espirituais do alívio. Tem gente que vem aqui e diz: eu não vou no médico, estou indo na fraternidade dos enfermos. Não, aqui a nossa proposta não é curar. A nossa proposta é aliviar e esclarecer. Consolar e esclarecer. A cura, meu irmão, depende de você. Mostrei ali. Qual é o teu modelo mental? É o teu modelo mental que vai te curar. É o teu modelo mental que vai produzir saúde no seu corpo, na sua vida, alegria, disposição. É o teu modelo mental. Então, busque na medicina e no receituário espírita, na espiritualidade, evangelho no lar, preces, passes, escola de aprendizes, leituras, aprendizado, reforma íntima, meus irmãos. Reforma íntima. Aqui, a reforma interior é o caminho da cura. Essa é a terapêutica espírita. Reforma íntima. Esforço para o bem com o cultivo da fé, do estudo, da oração, da fraternidade. Oração. Perceberam que ela sempre aparece? Perceberam que ela sempre aparece? A oração me coloca na sintonia com os bons espíritos. É por isso. Quando eu quero, a minha vontade está, puxa, mas eu estou me sentindo mal, não estou com aquela fortaleza. Preces para a gente direcionar nossa vontade para a boa vontade. Preces. Atos de bondade, meus irmãos, mesmo que pequeninos, são plantações de alegrias eternas. Essas frases são de Emmanuel, são belíssimas. O perdão incondicional das ofensas é a fórmula santificante para a supressão da dor e renovação do destino. Esse é o ensinamento espiritual para uma vida melhor que nós falávamos no começo. Não é só tomar remédio. Se eu não trato a causa
causa, é o meu modelo mental, é para onde eu dirijo a minha vontade, para o bem ou para o mal. Eu preciso direcionar a minha vontade. Isso dá trabalho? Dá trabalho, requer esforço. Não é simples. Nada é fácil na nossa vida, meus irmãos. Nós temos que conquistar as coisas com esforço. Então, educar a mente é a nossa meta. Comece pensando no bem, falando no bem, escrevendo sobre o bem, que com o tempo o bem te acompanhar para sempre, o bem, o belo, o bom. Coloquemos a nossa mente lá no bem, no belo, no bom. Essa é a receita. O Milanês, no livro Horizontes da Mente, livraço, leiam esse livro, meus irmãos. Ele diz: não gasteis combustível mental com pensamentos negativos. Não gasteis. Mesmo que eles surjam no campo espontaneamente, que é o caso. Diz ele: vá à luta, abandone-os. A área é vossa. O teu pensamento é teu. Tira da tua cabeça o que é ruim. Não quero. Muda de pensamento. Pensa numa coisa boa. Pensa no campo florido. Pensa naquela criança, naquela pessoa que tu ama, na tua família. Tem sempre alguém que a gente se fortalece, na tua mãe, sei lá, no buquê de flores. Bota a tua mente para um lugar gostoso, agradável, aqui na fraternidade luz e fé, em Jesus, em Maria, seja como for. Mude a sua mente, a harmonizar a nossa mente, diz o Milanês, com o dever, com a caridade bem dirigida, com o amor sem fanatismo, com o trabalho sem usura, com a fé sem cegueira, a fé raciocinada, com a fraternidade sem desequilíbrio e com o perdão sem alarde. Olha a proposta espírita. É essa. Essa é a proposta espírita. E a alegria, para encerrar, meus queridos irmãos, a alegria, um espírito de luz é alegre, sorri, canta, brinca. Não é porque é um espírito de luz ou superior que ele é carrancudo, sério, não ri, não conta piada de salão, né? Claro, lógico. Então, olha, o exercício da alegria constitui um dos esportes mais eficazes do espírito. Cultivemos a alegria de viver. A alegria de viver. Por incrível que pareça, tem irmãos que ainda não conseguem ter a alegria de viver. Perceber que está num momento importante do estado evolutivo da sua vida e encarar os desafios com alegria. As dificuldades, aquelas doencinhas, aquelas coisinhas que a gente tem, aquela dorzinha. Quem não tem? O corpo gasta, o corpo é temporário, ele é perecível, tem prazo de validade. Não dá para ter um corpo de 25, como a gente tinha quando era jovem, não tem jeito. Então a gente tem que, com inteligência e bom senso, saber caminhar e saber que um belo dia voltaremos à casa do Pai, de espírito e perispírito, e voltaremos bem. Então, meus irmãos queridos, abram os seus corações e suas mentes para essas bênçãos que caem do céu agora, que Jesus e Maria e os instrutores da fraternidade derramem bênçãos de luz nos corações e nas mentes, para que nós saímos daqui hoje com a certeza da imortalidade da alma e com a fé renovada em Deus. Assim seja.